bem-vindas para o 4º episódio do SuaPele.cast, o nosso podcast para discutir sobre pele, mas também sobre tudo que é de interesse do universo feminino, né? Porque nossos pacientes querem saber sobre tudo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, tá? Que é a nutricionista Daiane Souza, que é a minha nutri há muitos anos. Não que eu seja uma boa paciente, gente, mas ela é maravilhosa, tá? Então, eu desejo que fosse a minha nutri, tá, gente? Ela tá fazendo um networking, vai rolar. Vai rolar. Enfim, gente, então, agora eu vou chamar a Daiane de Dai, tá? Porque é assim que a gente se fala. Não, Daiane é só quando é briga, por favor, Dai. E meninas, muito obrigada por estar aqui com vocês, Mari, Bárbara, um prazer, uma honra de estar aqui nesse podcast maravilhoso de vocês, com a competência, com o histórico de vocês e poder falar para o público de vocês que é tão feminino quanto o meu. Eu acho que a gente tem muito em comum para poder ajudar elas e também a gente contribuir aqui nas nossas áreas, né? Com certeza, Dai. Então, assim, hoje a gente vai, assim, apesar de o foco ser pele, o seu foco é nutrição e a gente quer saber sobre o seu trabalho, né? Como é que funciona. E, assim, como é que a pessoa pode manter uma alimentação saudável que vai ajudar tanto no organismo dela, mas também ajudar na saúde da pele, cabelo, unha. Então, Dai, fala um pouquinho sobre como você trabalha. Perfeito. Eu sou Daiane, formada há 12 anos aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. E engraçado que quando eu me formei, eu não tinha por intenção trabalhar na nutrição clínica, mas como tudo na vida a vida nos conduz para onde temos que ir, né? E trabalho com nutrição clínica há mais de 10 anos e pela linha de trabalho que eu tenho, que é a nutrição da linha funcional, que é justamente a gente olhar o corpo de uma forma sempre integrada, sempre essa perspectiva funcional onde o órgão pele está conectado a todos os outros demais, e essa linha da funcional que eu fui construindo no consultório virou uma linha do meu histórico, da minha experiência, muito uma linha feminina. Então, ainda que algumas pessoas não me busquem exatamente pela pele, é muito gostoso de, ao longo de um tratamento, ouvir de uma paciente falar, nossa, Dai, as pessoas estão reparando que minha pele está melhor e assim, eu sei que eu não fiz outra coisa que não ter mudado a alimentação. E isso, às vezes, é até um gatilho para a pessoa pensar outras estratégias com o próprio dermatologista, outros benefícios vão surtir efeito, porque é como se a pessoa fosse um pouco incrédula de que pequenos hábitos fizessem tanta diferença na pele, né? Então, a gente, mulher, às vezes, precisa se impressionar com o que pequenas construções fazem na gente, porque elas têm um excelente potencial, né? Falar de pele na visão da nutrição clínica funcional é como a gente sempre pensar numa extensão, né? A gente tem a pele aqui como um tecido protetor desse nosso contato meio interno para o externo, e, de certa forma, ela é um reflexo, vocês vão entender isso muito melhor do que eu, mas vou puxar para o lado nutricional, ela é um reflexo de encontro hormonal, encontro de característica de pele, bem como encontro bacteriano, né? A gente tem uma extensão bacteriana no corpo enorme, que ela tem um domínio que começa sempre no intestino. Então, a gente fala que 70% da concentração das nossas bactérias do organismo estão concentradas no intestino. O intestino ele é o nosso quartel-general de concentração, de domínio, de nascimento, de recuperação, de reparo do nosso perfil bacteriano. E as bactérias, em regra, elas trabalham a favor da gente, né? Quando a gente consome um probiótico, é porque a gente está buscando, com boas bactérias, fazer um equilíbrio. Pode ser ali estomacal, pode ser intestinal, mas vai ter um efeito só no intestino, por exemplo, tomar um probiótico? Não, porque o intestino ele é 100% conectado com todos os nossos outros tecidos. A gente fala que um dos domínios imunológicos que o intestino tem, a gente chama isso de GOUT, que vem do G, de gut, do intestino. E pelo nosso sistema linfático, que é um sistema paralelo ao circulatório, para quem não é da área da saúde, ele distribui essa qualidade e esse efeito do intestino para todo o corpo, inclusive para a pele. Onde a gente tem um tecido imunológico, a gente fala de SALT, que vem do skin. Então, toda conexão nutricional que é entregue para o intestino, de certa forma, ela vai alcançar a pele nessa entrega de características de nutrientes, de perfis, do que essa bactéria trabalhou ali, em termos de pH, em termos de todo o trabalho que é o equilíbrio do organismo mesmo. E assim, você já me falou também que assim, bactérias ruins respondem àquelas comidas que são ruins também, né? Então, assim, quando você... Não é a questão não só de você tomar um probiótico, mas o que você come, se você come muita besteira, açúcar e tal, você vai estar aumentando as suas bactérias que são ruins para o organismo como um todo. A gente cria um ambiente favorável. Da mesma forma que a gente cria um ambiente favorável para as bactérias ruins,
uma alimentação muito rica em açúcar, muito adoçante, muito alimento industrializado, cheio de conservante, enfim, todo esse perfil vai mudando o estado de vida daquele intestino, que vai mudando a determinação de bactérias que estão ali. Então, se do lado oposto a gente trabalha uma boa alimentação, uma boa hidratação, atividade física, que também, em termos hormonais e adrenérgicos, muda o perfil de bactéria do intestino, a gente também está melhorando a pele, né? E uma coisa legal é pensar na característica da pele via intestino de acordo com a idade. A pele de um bebê, gente, todo dia eu passo a mão na pele da minha bebê e eu falo, que pele maravilhosa! É uma coisa assim, e no meio do rosto, assim, eu passo no banho, assim, eu acho que eu falo pra ela, que pele maravilhosa umas 10 vezes ao dia. Inclusive, eu acho que uma das coisas que me motivou a procurar tratar mais da minha pele foi contemplar o que faz uma pele ser tão maravilhosa ali. E, claro, tem uma característica de ser uma pele nova, mas tem uma característica de que, por exemplo, algumas bactérias que existem na primeira infância, elas se perdem ao longo da vida, quando a gente alcança adolescência, vida adulta. Quando a gente, mulher na menopausa, muitas bactérias hormonalmente vão se modificando e isso gera um impacto também na nossa característica de pele. Então, é um contexto de, por exemplo, o leite materno, ele entrega uma das melhores gorduras que tem de hidratação de pele, que é o ácido oleico, que é uma gordura específica, por exemplo, que tem no abacate. E mesmo que a mãe não consuma abacate, não consuma essa alimentação, o organismo dela, na produção do leite materno, ele faz conversões para que o leite materno tenha aquele perfil de gordura que tem uma função de hidratação, né? Hidratação é uma coisa que eu falo muito no consultório. Cuidado, hidratar não é só beber água. Tem hora que hidratar é a gente oferecer uma boa gordura, né? E tudo isso mexe com o perfil bacteriano e alcança a saúde da pele. Gente, eu tô chocada. Vocês viram que em pouquíssimo tempo, quanta informação ela deu pra gente, quanto conteúdo ela tem, né? Quanta competência essa criatura tem, né? Então, assim, obrigada. Ela falou muita coisa que é muito importante, porque ela falou do eixo intestino-pele. E essa questão, né, do bioma, né, que a gente tem. E isso é tão sério, porque a gente estava, no episódio anterior, a gente falou com um endocrinologista, a gente falou muito sobre obesidade. E hoje a gente sabe que isso também afeta muito no controle da obesidade, né? A gente ter esse equilíbrio entre as bactérias, entre o que você ingere, é fundamental. Às vezes a gente vai buscar um atalho, né? Eu falo que às vezes a gente toma um monte de medicamento para resolver uma questão, quando a sua melhor medicação é a alimentação, né, Dai? Com certeza. Então, assim, muitas vezes a gente não fica atento a isso. E como é que você faz diagnóstico? Antes de tudo, eu acho que antes de prescrever, em qualquer área da saúde, né, Dai? Uhum. Antes da gente prescrever uma dieta, a gente tem que fazer um diagnóstico. O que é importante, o que é fundamental para você fazer uma identificação do qual é o melhor perfil alimentar para cada pessoa que chega para você, cada paciente que chega para você? Perfeito. A gente começa... sinais e sintomas, né? A gente que trabalha com área de saúde, a gente pode ter a riqueza de um exame de sangue em mãos para poder numericamente dar um diagnóstico. Mas nada é tão belo quanto olhar para uma pessoa, olhar nos olhos e olhar o corpo da pessoa. Tem paciente quando senta na minha frente, eu tenho atendido muito online, mas tudo bem, quando era presencial, de olhar a característica de pelo da pessoa, da mulher, olhar o rosto, e você percebe o tipo de pelo que nasce no rosto dela, ou até aquele de pescoço, você fala, isso já é um traço de resistência à insulina. Quando chega o exame, a gente confirma em números que existe uma resistência insulínica. Quando você olha a bioimpedância, você vê que a pessoa ela é magra, porém ela tem uns 35% ou 38% de gordura, com uma gordura evidentemente concentrada na região abdominal. Então, um tipo de pele, um tipo de pelo, um padrão de oleosidade de rosto já me anunciava uma resistência à insulina. Então, trabalhar com um diagnóstico, isso é um ponto interessante, porque a gente, nutricionista, graças a Deus, é muito limitado em dar diagnóstico. No nosso código de ética, a gente não pode dar muitos diagnósticos além de anemia, tá? Essa é a beleza da nutrição funcional e de quando a gente trabalha com saúde. A gente tem que trabalhar em equipe, com bons endocrinologistas, com bons dermatologistas, com bons hematologistas, com todas as áreas, para que a pessoa sinta a diferença em todas as frentes da saúde dela, né? E quando o paciente chega pedindo aquela dieta mágica, que ela quer emagrecer em um mês 10 quilos. Engraçado, não existe isso, né?
Uma vez uma paciente me falou, lembra de quando uma época eu emagreci 10 quilos em um mês? Eu falei, lembro. Foi quando você terminou um relacionamento, foi péssimo esse emagrecimento. Pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Do tipo, não necessariamente emagrecer rápido é a forma mais saudável, né? Cada um tem um ritmo, tem uma velocidade, tem um biotipo. Onde vai emagrecer? Eu me recordo de uma paciente há muitos anos, ela chegou para mim para emagrecer, ela queria perder 7 quilos, a gente perdeu 10 no tempo que foi necessário, não vou me recordar o tempo ao certo. E ao final ela me falou assim, Dai, eu sempre quis fazer plástica no nariz e depois de ter perdido os 10 quilos, meu nariz tá ótimo. Assim, né? Você vê o benefício de onde a gente chegou. Porque é isso, cada pessoa tem uma característica de acúmulo de gordura, e então também tem um biotipo de velocidade do emagrecimento. Mas uma coisa é importante, quando mulheres chegam para mim querendo velocidade no emagrecimento, ou já viram velocidade em alguns tratamentos medicamentosos e por aí vai, eu falo, cuidado, porque a pele cai. Uma vez eu atendi um cirurgião plástico e eu atendi ele e a esposa dele. E ele falou assim, Daiane, eu atendi primeiro ele, na sequência era a esposa. E aí ele falou, olha, minha esposa vai entrar aí no consultório, mas eu já fiz tudo que eu podia no rosto dela, viu? Só que nada melhora o que foi as dietas loucas que ela já fez na vida. Porque era uma pele, assim, definitivamente caída, né? A Mari estava me ensinando na nossa última consulta como a estruturação da pele vem por colágeno, por parte óssea, por gordura, por músculo. A gente tem algumas dessas perdas pelo envelhecimento, mas a gente pode proporcionar umas dessas perdas simplesmente por emagrecer com dietas extremamente restritas, radicais e desnecessárias, né? Porque depois você faz um reganho da gordura. Mas você não faz um reganho dessa parte que foi, assim, primordialmente perdida, né? Que é estrutural. É bem o que a gente estava falando no nosso podcast com a endocrinologista, né, a Tati, essa questão do emagrecimento rápido com Ozempic, né, ou com cirurgia bariátrica, que a pessoa, ela perde tudo, né? Ela perde a massa magra, perde a gordura, mas aí depois disso ela não consegue mais ganhar a massa magra com tanta facilidade, né? Uma vez que você diminuiu muito o metabolismo dela tal, e ela engorda, né? Então, assim, Day, a sua dieta, assim, eu acho maravilhosa, né? Você é a minha nutri, porque a Day não é aquela pessoa engessada. Ela não é aquela pessoa que vai te passando, você tem que comer tantas colheres, assim, tantas calorias, ela não bota pra você pesar, assim, nada contra quem faz dieta assim, mas é uma dieta que ela te ensina a comer melhor, né? Então, assim, você fazer boas escolhas, você fazer combinações, e isso é incrível. Eu lembro de um vídeo que você fez que eu achei maravilhoso, que era assim, ela colocava assim, comer uma banana de 50 gramas. Aí ela pesava a banana, aí era 60. Ela, ai meu Deus, o que eu faço? Aí ela comeu um pedaço da banana e botou, beleza, agora tem 50. Isso eu comi 60. Excelente. Foi tão bom você falar isso, Mari, porque assim, as últimas, eu sou a louca da dieta errada. Abra seu coração. E eu nunca consultei uma nutri. E eu sempre faço dieta desde que eu nasci e nunca consultei uma nutri. E recentemente as pacientes têm chegado, cada paciente que chega, eu falo, você tem uma nutri? E como é a sua dieta? Pra ver qual que é. E as últimas que chegaram, todas falando pra mim assim, agora eu faço uma dieta ótima. E aí eu peso a comida, eu ando com minha balancinha, eu peso. E aí eu falo, meu Deus do céu, mas você já pensou, cada lugar que eu for, eu tiver que levar minha balança? Eu já fiz isso, porque eu fiz vigilante do peso. E vigilante do peso pesava. Mas naquela época, eu não tinha a vida que eu tenho hoje. Eu era adolescente, eu não tinha nada pra fazer, a não ser pesar minha comida. Então, assim, eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer uma dieta que tem que pesar. Eu acredito que tem uma dieta que se adapta à vida de cada pessoa. Mas, assim, eu acho muito difícil essa dieta que você tem que ou contar calorias de cada alimento ou pesar o alimento, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender isso, o valor nutricional de cada coisa. E, enfim, eu acho muito difícil, de verdade, entender essa questão de qual é a dieta ideal para cada pessoa e como eu posso aprender a comer de forma que eu realmente coma de forma saudável e não engorde. Sabe? Não, tá perfeito. E assim, sem ser uma crítica, quem trabalha com essa linha de nutrição que pesa, que calcula no mínimo grama ali e reflete isso pro paciente ali do outro lado, fazer uma medição, é uma linha que dá muito certo, tanto da linha do nutricionista que faz, como do cliente que aplica. Tem gente que sem pesar fica perdido, porque não sabe o quanto está comendo, não sabe que cálculo calórico aquela refeição e o dia deu. Se a pessoa está no déficit calórico ou não.
definitivamente não é a linha que eu trabalho. A Mari falou muito bem. Eu gosto... O meu marido tá fazendo uma dieta exatamente assim, né? Aí ele tá com a balança. Aí quem sofre sou eu, né? Porque quem tem que pesar as coisas dele sou eu, né? Aí o frango dá, assim, um pouquinho a mais, aí ele fica assim, não, tira um pedacinho. Aí eu, Antônio, come essa droga desse frango. Aí ele, não, mas é porque era pra ter 150, ele tem 175. E isso causa uma ansiedade. Uma angústia. Ele gosta, porque ele gosta de ser aquela pessoa que você fala exatamente o que ele tem que fazer pra emagrecer. Ele tá emagrecendo e tal. Mas, assim, eu não conseguiria, assim, porque já tá me estressando a dieta dele. Imagina. Não, e assim, às vezes quando a gente estressa, a gente tende a polarizar pela aversão. E a aversão, muitas vezes, desse perfil de dieta é do tipo, então agora não estou fazendo isso engessado, eu vou comer qualquer coisa em qualquer quantidade. Então, o perfil de alimentação que eu gosto de ensinar no meu plano alimentar, que eu não gosto tanto da palavra dieta, eu gosto mais da ideia de um planejamento, é que a pessoa consiga identificar quais são os alimentos, tipo... Daí eu não sabia que fruta era carboidrato, eu não sabia que salada era carboidrato. Não, então você acabou de aprender que isso é carboidrato e que são excelentes carboidratos. Agora, a partir do momento que você entendeu o que é o carboidrato, você entendeu o que é a gordura, o que é a proteína, eu vou te ensinar que eles são inteligentemente combinados. Aí a pergunta é, mas eu posso comer queijo? Eu falei, pode. Se for um queijo mais gorduroso, você combina assim. Se for um queijo mais magro, você combina assim. Então... a pessoa ela tem que entender que ela pode comer tudo desde que ela entenda a combinação. Eu falo que é uma questão de qualidade, quantidade, combinação e momento. Para tudo isso, a gente pode desenhar um padrão de plano alimentar. Então, o diagnóstico vem muito do que a pessoa precisa, do que a pessoa consegue e do que é a história de vida da pessoa e o momento de vida, né? Como você falava. Um padrão de uma alimentação de uma adolescente, quando eu faço, é diferente de uma pessoa que está no auge da sua carreira profissional, dando a vida, brilhando profissionalmente, do que, às vezes, uma outra pessoa aposentada, que está com uma outra maturidade de paladar, que tem um tempo livre para fazer tantas outras coisas, em outro estilo de vida já mais tranquilo. Então, eu gosto de mesclar tudo isso de forma que tenha o que a pessoa precisa, mas tenha, principalmente, o que ela alcança fazer, né? E a Dai bate muito nessa questão da composição, né? Porque essa questão de você contar calorias, é aquilo. Às vezes a pessoa tá comendo poucas calorias, mas de algo que vai ter um impacto metabólico muito ruim. Gente, é porque assim, as consultas da Dai são uma aula. Assim, ela pega o exame de sangue e ela, assim, vai te dando uma aula, assim, e começa a falar de coisa que a gente estudou na faculdade, assim, bioquímica, assim, você, nossa, eu já soube isso, mas ela te explica tudo perfeito. E eu tenho uma paciente que ela era paciente da sua irmã. E aí eu falo, cara, você escolheu a gêmea errada. Porque agora a irmã da Dai, a Cíntia, né? Ela só mexe com a parte de alimentação de gestante, alimentação de lactante e tal. Ela focou muito nessa parte, né? Materno-infantil, né? E essa minha paciente, ela ficou sem a nutricionista. Eu falei, você devia ter ido na Dai, porque a Dai ainda atende. Só que ela me fala ela sempre tá brigando contra o peso e ela fala das dietas dela. Aí ela, mas não pode estar certo isso. Esse nutricionista me passou pra eu comer pão. Toda hora é pão. E eu tô tentando emagrecer. Aí minha dieta com a Cíntia não tinha tanto pão assim. E ela não tá conseguindo, né? Então, essa questão, assim, de você contar, às vezes você tá contando o número, mas a composição tá toda errada, né? Então, assim, as suas dietas são muito focadas no que você está comendo e não na quantidade de calorias, né? Qualidade. O alimento, ele tem que fazer valer a pena. E a mesma ótica do tipo, tem gente que fala, Dai, eu amo doce. E eu ontem atendi uma menina que ela ama doce e eu falei pra ela, fulana, deixa eu te contar uma coisa, uma dieta sem doce não é pra você. Só que a gente vai ter que escalonar a vontade do doce. A gente vai ter que entender que horas que o doce vai ser o perfil Dai e que horas vai ser o doce perfil Carol. Era paciente. E eu sempre falei pra ela, tudo bem, de vez em quando, de fato, não tem problema comer o seu doce convencional, aquele mais da infância, o afetivo, o gostoso, o prático, o prazeroso. Não dá pra ser sempre esse, mas a gente também tem que ser justa com o doce para que quando a gente o consuma, a gente saiba comer numa quantidade racional. Porque senão a culpa vai ser sempre dele, né? Eu tenho paciente que fala, eu não emagreço por causa do pão de queijo. Eu falo, coitado do pão de queijo. Você come 10, né? E a culpa é do pão de queijo. Você comeu 10 pães de queijo. Não, come 3 com uma salada de fruta, come 3 com um omelete no café da manhã na padaria, ao invés de comer o pão de queijo, o cappuccino, o bolo, 10 coisas, não só 10 pães de queijo, mas 10 itens fora do padrão, mas a culpa é do pão de queijo. Então, assim, a gente tem que ser justa com os alimentos. A gente tem que ter um olhar carinhoso com os alimentos saudáveis, de
saber deixar que eles conquistem a nossa rotina com leveza e saber também dar espaço para exceção com cara de exceção. Eu gosto muito de dizer, cuidado, exceção não é sinônimo de excesso. Se você souber fazer uma exceção com... eu gosto muito a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Se você souber fazer a exceção com equilíbrio, com escolha, com domínio, e isso é um trabalho um tanto quanto psicológico, não só nutricional, é um amadurecimento com o alimento, não é uma questão de idade, você vai descobrir que a sua exceção, ela é um prêmio, ela é o seu prazer e ela nunca te derruba na culpa. Ela nunca te faz pensar que você é incapaz de fazer uma dieta. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante. A nossa relação com o alimento. Porque, de fato, assim, essa questão, quando você está bem, quando você consegue entender o que o alimento vai fazer por você, você consegue seguir a dieta. Quando você consegue entender o papel do alimento na sua vida, você consegue fazer a dieta. Mas você tem que estar bem emocionalmente. E você tem que entender aquele papel nutricional do alimento também. Então, ontem eu estava com meu marido, a gente estava trabalhando, saiu do trabalho, falei assim, vamos comer uma salada? Aí fomos comer a salada à noite. Aí acabamos de comer a salada, só que a salada tinha um crostinho. Eu falei, aí eu acabei de comer a salada, falei assim, a gente não comeu salada, a gente comeu carboidrato. Aí eu falei assim, amanhã a gente vai malhar. Acho que a gente tinha que ter comido uma proteína. Aí, então vamos pedir um filezinho para complementar essa salada. Então, quando você começa a entender que, às vezes, você está pedindo a salada, mas você sabe que aquilo não é uma salada. Então, você conhece suas sabotagens, entendeu? Então, você tem que entender ali a sua relação com o alimento, se você está querendo se enganar comendo aquilo. E eu acho que é um aprendizado. É um aprendizado de você saber que o alimento te alimenta e que a sabotagem você está alimentando o seu emocional e não a sua fome. Está matando o seu emocional e não a sua fome. Então, isso. Acho que é mais ou menos isso, né? Você isso falou é de caminho construído, construído, né? É um aprendizado. E é muito de momento mesmo, você saber tudo é o autoconhecimento, Dai. Você tem que se autoconhecer primeiro, antes de você querer fazer uma dieta. Porque se não vira dieta, como você falou, não vira um plano alimentar, não vira um estilo de vida, né? Exato. E aí você falou de cappuccino, eu me lembrei da nossa história do cappuccino, né, Mari? Qual você é a história do cappuccino? Eu conto essa história pra todo mundo. Não conheço, estou pronta para conhecer. Essa história do cappuccino é muito Conta a história do importante. cappuccino. A gente tem a clínica, né? Nossa clínica ET maravilhosa, uma clínica que toda conceitual de bem-estar para o paciente. Esse olhar holístico que você também tem com o paciente, eu falo muito isso, que quem divide o paciente em várias partes é livro de medicina, porque a gente não dá conta de estudar tudo de uma vez. Mas o paciente é uma coisa só. Você não trata só pele sem olhar o intestino, sem olhar o coração, então o paciente é uma coisa só. Então, nossa clínica tem esse foco de ver o paciente como um todo, inclusive no bem-estar. Por isso, quando a gente foi fazer a clínica, a gente contratou uma nutricionista para fazer um cardápio funcional, que fizesse sentido naquele, né? A gente não quer uma paciente fazer bioestímulo de colágeno e cheio de açúcar, né? Para fazer glicação do colágeno. E aí fizemos um cardápio lindo, maravilhoso, né? Aí vem Mariana, tem que ter um cappuccino. Falei, Mari, vamos fazer um cappuccino. Ai, Bárbara, aqui, não, vamos botar um cappuccino de colágeno, a gente manipula, sei lá o quê. Aí eu, mas vai ser horrível. Aí ela, não, Mari, mas isso é uma clínica de bem-estar, de beleza. A gente não pode tacar açúcar nos nossos pacientes. Aí eu, mas quem quer cappuccino quer açúcar. Quem quer cappuccino quer açúcar. Quem é saudável... Escolheu o cappuccino, né? Escolheu o açúcar. Aí a nossa primeira DR, o cappuccino. Aí eu falei, ó, quem é saudável, quem não come açúcar, vai tomar um café sem açúcar e não vai querer um biscoitinho. Olha, eu confesso que quando eu fui lá, eu tomei café sem açúcar e sem biscoitinho. Mas a próxima vai ser cappuccino. Aí ela vem com a receita de cappuccino. Bárbara descobriu uma receita de cappuccino maravilhosa. Aí, quando ela fez a receita do cappuccino, eu falei, experimenta. Eu falei, Maria, não tenho coragem nem de experimentar essa receita. Com borda de doce de leite. Uma receita que ela bate, que não sei o quê. Eu falei, não vou experimentar, eu acredito que ela é boa. Aí, o cappuccino é o maior sucesso da clínica. Todo mundo pede Todo mundo pede o cappuccino. Eu falei assim, essa bomba calórica... Tudo bem, eu vou liberar o paciente só dessa vez para tomar esse cappuccino, mas é o maior sucesso. Ela tá vendo? Todo mundo toma. Eu nunca tomei o cappuccino. Eu fiz uma versão fit. Ela fez uma versão fit para mim. Eu fiz uma versão com Moon Sugar. E aí, porque ele tem açúcar, né? É que a gente faz aquele cappuccino que você bate e é mais prático na hora de preparar.
entendeu? Então, assim, é tipo uma espuma que você mistura com leite, então é bem prático. Só que é muito açúcar, porque pra ele bater, pra ele virar essa espuma, ele tem açúcar. Aí eu fiz com Moon Sugar. Você não provou também? Aí ela fez com Moon Sugar. Eu falei, eu tenho intolerância à lactose, Mari. Não pode ser leite vegetal. Eu falei, tá bem fitness esse cappuccino, né? Você caprichou. Então, assim, a gente realmente se preocupa com nossos pacientes, com o bem-estar, mas é o que você falou, o nosso cappuccino é a nossa exceção, né? O cardápio é todo elaborado para que o paciente realmente tenha uma dieta que se adequa ao cuidado com a pele, mas aquela exceçãozinha você pode, né? É porque o paciente, ele não vai lá todo dia. O problema era eu. Porque o paciente vai lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ele toma o cappuccino porque ele tá num momento legal, né? De tá se cuidando e tudo mais, pra ter um agrado. Eu tomava o cappuccino todo dia. Um de açúcar. E aí eu tive que falar, não, peraí, eu vou passar a tomar o café sem açúcar. Eu vou tomar o cappuccino quando eu quiser muito esse cappuccino. Acho que deve fazer uns meses que eu não tomo o cappuccino. Então, assim, eu tô me controlando. Não, e também é aquela coisa, quando a gente gosta muito de algo e isso invade a rotina, a gente corre o risco até de enjoar. E perder aquele prazer. Porque quando a gente quer um cappuccino na recepção de uma clínica, isso começa a se tornar uma coisa aconchegante, além do atendimento super simpático das meninas, a decoração maravilhosa, a música ambiente, aquele aconchego, isso fecha com o cappuccino. Mas se você, no momento estressante, entre uma paciente e outra, você tá com cappuccino, você chegou afobada, você tá com cappuccino, você tirou o glamour da presença dele, da exceção, daquela coisa que ele traria um sinônimo de prazer. É isso que eu gosto de dizer para as pessoas. Ai, Daiane, a gente ama pizza na minha casa. Que ótimo! A gente ama cesta macarronada. Que ótimo, mas não dá para que essa macarronada ou essa pizza comece a invadir uma rotina de um jeito que ela perdeu o valor sentimental da exceção, da família se juntar para pizza, aquela coisa do diferencial, né? Verdade. E aí, me conta uma coisa. Tem uma dieta, você faz a dieta diferenciada, por exemplo, a maioria das minhas pacientes está na menopausa. E a gente tem muita dificuldade com essa questão da massa muscular, né? A dieta tem que ser diferente se a pessoa faz atividade física, se a pessoa não faz atividade física. Se a pessoa está na menopausa com reposição hormonal ou sem reposição hormonal. Então, fala um pouquinho disso, porque, por exemplo, eu faço jejum intermitente. E aí, o jejum intermitente me deixa muito tempo sem comer. Eu tenho uma restrição alimentar muito grande. E a percepção que eu tenho é que eu não faço ingestão de proteína o suficiente para fazer a massa muscular que eu precisaria para a fase que eu tô, que é a menopausa. Então, assim, como é que a gente ajusta isso? Perfeito. E aí eu vou responder por etapas para a gente poder juntar esse quebra-cabeça. Porque mulher é um quebra-cabeça. Graças a Deus, né? Entender a demanda de cada um passa a entender... É necessário entender em que momento de vida hormonal essa pessoa tá. E também de atividade física, né? Porque a gente tem um corpo que é o que ele gasta, o que ele precisa para se manter no seu basal, no seu repouso. Mas a gente tem um potencial de modificar isso plenamente, que é o nosso estilo de vida, né? Sermos tanto pessoas ativas, que usam uma escada, que se envolve nas atividades do dia, como uma pessoa que faz atividade física. Então, um paciente que chega para mim que não faz atividade física, não importa a idade que ele esteja, seja homem ou mulher, ele vai ouvir. Você precisa fazer atividade física e ser ativo. Você precisa dos dois. Ah, mas eu faço caminhada. Que ótimo. Caminhada, você está vivo, você tem as suas capacidades físicas em dia, você caminha. Você tem as duas eu estou pernas. feliz que você caminha. Mas eu não estou contando isso como o que eu preciso para trabalhar a sua massa magra. Né? Então, todo paciente, eu começo minhas consultas em regra pela avaliação da bioimpedância, que eu acho a melhor forma de avaliar a composição física dos pacientes. A bioimpedância, ela traz um detalhamento muito interessante, porque ela não trabalha com a simplicidade de peso, nem índice de massa corporal, que é peso dividido pela altura ao quadrado. Ela trabalha destrinchando para mim, olha, Daiane, esse paciente tem X quilos de peso, tanto de massa de músculo esquelético. Nós temos 3 tipos de músculo, mas o músculo que a gente consegue mexer e que é alterado pelo estilo de vida, atividade física e estado hormonal que a gente está, é o músculo esquelético. Então, ela me precisa essa fração muscular, me traz a massa de gordura e a gente acha o percentual de gordura. Então, de certa forma, a partir daí, eu já tenho uma noção do quanto essa pessoa tem que ser trabalhado a massa magra dela, independente de uma mulher, por exemplo, estando na menopausa ou não, né? Porque a nossa massa magra, ela é um reflexo de como a gente lidou a vida inteira antes de chegar ali numa vida adulta e numa menopausa.
Eu tenho pacientes que, às vezes, de uma consulta para outra, ganham uma massa magra impressionante. Eu olho o resultado e falo, você foi atleta quando você foi adolescente? Eu fui de handball. Eu nadava pela escola. E aí você fala, lá Tá nos seus explicado. 15, 18 anos, você construiu esse resultado que é agora. Que tem gente que demora 3 anos para conseguir o resultado que você conseguiu em 3 meses. Então, o estado de vida da pessoa, esse momento de vida, ele é importante de ser compreendido, porque isso vai tornar ou mais fácil, né? Ou mais difícil, que a menopausa tudo fica mais difícil. Mas tem gente que já chega com uma composição boa. E aí é como se a gente tivesse chegado na menopausa com uma poupança, né? E aí isso foi conquistado na vida, isso foi conquistado por, às vezes, outros caminhos, mas assim, a pessoa já chega com uma borda melhor nesse sentido do que eu tenho que dar de meta de massa magra. E tem gente que não. Tem gente que já sempre teve uma deficiência de massa magra a vida inteira. E isso vai expor uma dificuldade, um alinhamento físico muito mais difícil na menopausa. Então, o padrão de alimentação, eu tenho que considerar isso. Primeiro essa fotografia que é a bioimpedância, os números da pessoa. O estilo de vida, isso é o que ela está fazendo de atividade física, para a gente poder impulsionar ou manter um bom resultado, tá? Tem dieta que a gente não deve fazer na menopausa? O grande cuidado da menopausa, eu não respondi sobre o seu jejum, mas eu vou... Não, mas é muito isso. Tem nele. dieta que a gente não pode fazer na menopausa, porque independente de o jejum ser bom ou não, tem alguma que é proscrita na menopausa? Não diria isso, tá? Não diria isso. A grande atenção da menopausa, e aí eu vou dizer que isso vai ter um impacto não apenas no peso, mas uma atenção inclusive à pele, porque na menopausa a gente tem pela queda do estradiol, o estradiol é um excelente lubrificante de tudo. Por exemplo, uma pessoa, se eu atendo um homem que faz corrida de rua, a corrida nada mais é do que a combinação de vários saltos. Toda vez que a gente gera impacto no corpo, naturalmente, mesmo sendo homem, ele aumenta o estradiol para fazer uma proteção articular. Então, é um homem que, quando eu peço o exame estradiol, eu sei que tem uma tendência a vir mais alto. Então, quando na menopausa uma mulher tem uma queda de estradiol, ela vai ter mais enrijecimento articular, perdeu lubrificação, ela vai ter, inclusive, uma salivação diferenciada, ela vai ter uma pele diferenciada pela fase de vida da menopausa. Mas, nutricionalmente, onde que a gente tem muito cuidado na menopausa? Tireoide. Porque a gente tem, em 2 momentos da vida da mulher, onde a gente tem um é o ápice, o outro é a depressão hormonal, a gente tem que ter muito cuidado com tireoide, que é a gravidez e a menopausa. Então, se a gente não der uma boa nutrição focada à melhor saúde tireoidiana possível, a gente vai expandir todos os sintomas de menopausa. E aí, eu diria que isso é um erro. Então, qual é o cuidado nutricional que a gente tem que ter numa mulher na menopausa? É ter toda uma atenção aos nutrientes e ao status nutricional que potencializa o bom funcionamento tireoidiano. Então, a gente pensa muito em zinco. Fundamentalmente, a gente começa pelo ferro, a gente pensa no iodo, a gente pensa nos antioxidantes, afinal, a glândula tireoide, que está aqui nessa localização, né, abraçando a traqueia, ela é uma baita reação oxidativa à base de iodo, simplesmente o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica do nosso ensino médio, né? A gente decorava que a eletronegatividade era uma coisa, 2 setas, assim, então o iodo está na pior família, lá, 7A. Então, a gente junta ferro e iodo dentro da tireoide. Alguém tem que proteger a tireoide. E aí, a gente trabalha com selênio, com vitamina A. Então, assim, esse é o arcabouço nutricional para falar para o corpo. Você vai passar por uma transição, mas eu quero estabilidade da glândula tireoidiana. E aí, se ela não estiver bem na menopausa, ela vai agravar absolutamente tudo. Inclusive, a dificuldade do ganho de massa magra. Você foca muito nessa questão da massa magra, né, Dai? Que, assim, eu sinto, assim, uma analogia com o colágeno que a gente fala para paciente. Que ela tem que fazer um banco, ela tem que... porque a tendência natural da mulher é perder tanto a massa magra como o colágeno. E, assim, eu te confesso que, assim, quando eu era adolescente, eu tinha medo de ter muita massa magra. E, assim, eu lembro de tias minhas falando assim, não, porque não é bom fazer academia, não. Quanto mais você faz, mais você tem que fazer, você tem que ficar aumentando o peso. É melhor ficar sem músculo demais, que aí pelo menos você não tem que ficar se sujeitando a isso. E mulher tem um pouco desse medo, né, de ficar muito masculina, assim. O que você pensa sobre isso? Assim, a mulher tem que ter medo, porque a verdade que eu vejo é que, assim, é muito difícil pra mulher ganhar massa magra, né? Olha, se você ficar gigante e musculosa, sozinha, assim,
nos meios lícitos, só com academia. Parabéns. Parabéns, vamos patentear o seu metabolismo, tá? De fato, eu bato muito na tecla da massa magra. Na menopausa, a gente estava falando como vai ser difícil ganhar o que a vida não deu. Então, a gente tem que correr atrás para fazer isso bem feito antes da menopausa. E na menopausa, o que eu falo para muitas é, não vamos deixar perder. E se a gente for conseguindo ganhar, porque a gente está melhorando o treino, estratégias nutricionais, é benefício. Porque a massa magra, ela é nobríssima, né? Assim, o nosso corpo, proteína no nosso corpo é nobre. A proteína no nosso corpo, ela não faz só massa magra, que é músculo, que é estrutural. Ela faz articulação, ela faz massa óssea. A gente faz a partir de proteína, todas as nossas características de imunidade são proteicas. Então, uma dieta que seja deficitária em proteína. Então, a gente tem que... eu faço um jejum prolongado, jejum de 12... Eu falo que jejum de 12 não é jejum, é uma pessoa que não acordou de madrugada para comer, né? 14, 16, 18. Homens, nas minhas consultas, eu sugiro, às vezes, chegar em 24 horas de jejum. Não tem problema fazer jejum, mas quando a gente come, a gente tem que tentar buscar alcançar essa compensação da entrega mínima dos nutrientes vitais, proteína é um deles, tá? Mas também não é por isso que a gente vai fazer uma dieta exclusivamente proteica, né? A gente precisa do equilíbrio. O excesso de proteína no intestino, o nosso primeiro argumento aqui para falar de pele, como a proteína tem na sua estrutura aminoácido, ele traz uma mudança de pH do intestino, que inclusive muda o perfil de gases do intestino, fermentação do intestino e fixação bacteriana. Então, tudo no nosso corpo a gente não quer nem de mais nem de menos. Então, não precisamos de uma alimentação excessiva na proteína, ela tem que bater uma meta, que muita mulher não consegue bater a meta porque não gosta e não tem o hábito de comer proteína, por quê? Se debruça no carboidrato, então não chega na proteína porque não tem espaço, né? Basicamente isso. E é um reflexo na nossa estrutura física. A gente naturalmente tem uma massa magra mais baixa em relação à dos homens. A gente tem uma testosterona, que se a gente olha o exame de sangue, a referência antigamente era que a gente podia ir até 70. Eu não sei se por piedade eles reduziram a referência para 40. Piedade é ótimo. Para 40. E assim, as minhas pacientes, elas oscilam entre 10 e 20. 10 e 20, e é isso. Então, assim, a gente não tem estrutura nem hormonal para fazer excesso de proteína, que seja massa magra. Então, cabe a gente gerar esse estímulo para chegar no mínimo de uma composição saudável. Numa bioimpedância, eu falo que se a gente tentar ficar entre 35% e 40% do peso de massa magra, para a gente, mulher, é fantástico. Homem, eu falo, você tem um compromisso de metade do seu corpo ser de massa magra, porque eles podem. A nossa testosterona, que antes a referência era 70, a deles é 900. Então, eles têm o compromisso de ter mais massa magra. A gente não. A gente vai buscar o mínimo, porque aí a gente vai ter um corpo feminino com músculo. A gente não vai chegar a um corpo masculinizado. Só que só para alcançar esse corpo feminino com músculo, já é muito suor nos treinos. E não é treino leve. Não é o treino fofo, né? Que é uma expressão da internet. Não é esse treino. É um treino bem feito. É um treino onde a gente tem que trabalhar todas as variáveis do ganho de massa magra. E esse treino tem que encontrar uma alimentação adequada. A gente pode usar suplementos. Bem como eu tenho pacientes que falam, eu posso optar por não ter suplemento na dieta? Eu falo, com todo direito. Eu faço uma dieta sem suplemento. Mas a cozinha vai ter que trabalhar bastante. A gente vai ter que cozinhar bastante, mastigar muito. Porque qual é o benefício do suplemento? É a praticidade com uma entrega uma proteína já previamente digerida, quebrada, isolada ou hidrolisada, a depender da proteína. De certa forma que isso facilita o preparo, o consumo e a absorção. Então, a gente, de certa forma, está entregando com mais facilidade essa carga proteica ao músculo, que vai fazer um processo de recuperação pós-treino. Então, a dificuldade da mulher é inerente à mulher, essa parte da dificuldade do ganho de massa magra. E eu bato muito, realmente, nessa tecla de que tem que ganhar massa magra, porque se a gente deixar para ganhar massa magra com 40, 50, 60, 70, a gente realmente está para trás. A gente vai lutar muito, o que poderia ter sido naturalmente trabalhado já desde pequenininho. Então, você vai ter muito trabalho comigo. Eu adoro trabalho. Aí você falou de suplementos, e aí veio para mim essa questão. Todo suplemento é bom e
eu vejo muitos pacientes, eu tenho até paciente que é dona de loja de suplemento, e toda vez que ela vai pra mim, ela leva um monte de suplemento. Eu falo assim, não sei nem como usar isso aqui. E eles têm mania de usar essas barrinha de proteína, barrinha de cereal, e é barrinha com... Aí eu vejo a barrinha e vejo aquela barrinha com uma capinha de chocolate, que eu não sei se é chocolate de verdade, e aí tem uma massinha no meio, e eu olho aquilo e falo assim, eu só olho e falo assim, meu Deus, isso deve ser tão calórico, eu não vou comer isso aqui de jeito nenhum. Então, assim, vale a pena trocar a alimentação por essas barrinhas e tal? Eu acho tão estranho, assim, pra mim que sou de uma geração muito antiga que não existia nada disso. A gente ia pra academia e comia comida e pronto. Vale a pena mesmo usar essas barrinhas de cereal e de proteína? Bem, você perguntou pra pessoa que vai responder o que você gosta, o que você tá querendo ouvir, tá? Eu sou nutricionista, então, assim, primeiro o alimento, depois o suplemento, né? Se eu fosse bioquímica e farmacêutica, eu ia te falar, não, a gente resolve tudo com embalagem de cápsula. Talvez, né? Mas pela minha formação e pela minha paixão, eu vou te dizer que sempre é primeiro o alimento. É incapaz de que, de forma matemática, que exista numa cápsula ou numa barrinha, ela consiga abordar toda a qualidade nutricional que um alimento tem. Vamos falar de antioxidante. Se a gente quiser prescrever um antioxidante carotenoide, que é um ótimo antioxidante, que é o pigmento laranja dos alimentos, laranja, amarelo, vermelho. A gente consegue, na farmácia de manipulação, trabalhar 4 carotenoides básicos. Numa cenoura, são 400 tipos de carotenoide em perfeita harmonia, fazendo a pigmentação da cenoura. Eu dei na farmácia, eu gastei o dinheiro da pessoa encapsulando algo que ela poderia ter num bom prato de salada no almoço dela. Então, assim, eu falo para os meus pacientes, eu gosto de trabalhar com suplemento, só que eu acho que eles entram numa perspectiva de que um belo quadro pintado é maravilhoso. E quando você põe a moldura, você fala, nossa, agora ganhou mais vida. Agora eu senti que ele está completo. É isso. Mas sem moldura, um quadro é um quadro. E uma moldura sem quadro é uma piada, não vale nada. Então, a suplementação, ela tem que ter o espaço dela. O alimento é o alimento, o suplemento jamais vai suprir o que uma alimentação básica resolve e a pessoa pode subir alguns degraus com a suplementação. Vamos dividir a suplementação de proteína com de outros elementos que aí eu acho que é o que vale mais a pena, tipo alguns antioxidantes, algumas coisas, vale a cápsula. Agora, barrinha de proteína. Não todas, mas muita. 90% das barrinhas de proteína que estão nas prateleiras, realmente o rótulo é isso que você falou. Ela tem um wafer, um chocolate, um creme, só que no meio ela também tem proteína, né? E aí, valeria mais a pena você comer uma barra de soufflé com uma dose de whey, matematicamente seria melhor do que aquela barrinha de proteína da prateleira, da lojinha. E mais gostosa, né? E mais gostoso. Não, e assim, tem barra de proteína, e é isso que eu falo muito para os meus pacientes também. Entenda uma coisa, ter proteína é diferente de ser fonte de proteína. Uma barra de proteína, se ela tem 24 gramas de carboidrato e 15 gramas de proteína, ela é primeiro carboidrato, depois proteína. Então, se você um dia for eventualmente comer uma barra de proteína, em quais situações você sugere uma barra de proteína? Pessoas que trabalham viajando muito, com escala, aeroporto, muita reunião, carro de um lado para o outro, ela precisa de aquela coisa assim de bolsa emergencial, vai uma barra de proteína. E aí, o que eu falo? Você vai buscar uma barra de proteína onde ela seja mais proteína do que as outras coisas. E aí, a maioria me fala, não achei. Não falei, tem. pois é. Existem algumas, mas assim, você vai... são as mais caras. Sim, porque ela é mais proteína. Daí esse preço aqui eu não topo. Eu falo, come a metade dela com uma maçã. Aí, entende? Aí, e 2 ovos cozidos teria feito o mesmo efeito, muito mais barato. Claro, você precisava ter o ovinho cozido ali. Que é a dieta de antigamente. Era os ovos cozidos, aquela coisa mais cozinha mesmo, né? Dai, e assim, pensando nesses suplementos proteicos, né? Você que me falou que existia essa opção dos suplementos de colágeno, né? O que pra mim, assim, foi... Nossa, que incrível. Porque além de você estar suplementando a proteína, você ainda está dando o colágeno que vai fazer bem para a pele. A gente, como dermatologista, a gente não fica estimulando, você tem que tomar colágeno oral. Porque você acaba, sem fazer os procedimentos, isso não faz muito sentido. Mas como suplementação de proteína, você me falou, nossa, isso é muito melhor do que você ficar tomando um whey que geralmente tem muito carboidrato. Né? Além da questão intestinal, tudo dele dar mais gases. Fala um pouquinho sobre essas opções, principalmente para a mulher. Perfeito.
Primeira coisa, aqui há uma divisão de nutricionistas. Uma parte gosta de prescrever colágeno. Eu tô nessa parte, tá? Uma parte não gosta. Porque na bioquímica, a gente aprendeu isso lá na faculdade, que colágeno é uma proteína produzida pelo corpo, pelo próprio corpo. Não precisa haver o consumo do colágeno para que o corpo produza ele. O que o corpo precisa são dos aminoácidos essenciais para formar o colágeno. Então, se eu fiz uma refeição completa de proteína, se eu comi um omelete que é completo na sua proteína, o corpo vai receber esses aminoácidos e, por conta própria, ele vai produzir o seu próprio colágeno. Sim. Só que qual é a minha perspectiva em relação à visão de usar o colágeno como suplemento? O que a gente toma ali não é o colágeno. Ele vem escrito assim, colágeno hidrolisado. Então, eu estou consumindo os aminoácidos que compõem o colágeno. Ele não tem todos os aminoácidos essenciais, ele fica faltando em um, que é o triptofano. Então, de fato, quando esses aminoácidos entrarem no sangue, caírem na corrente sanguínea, ainda vai faltar um componente para que o corpo consiga fazer todo o equilíbrio da autoprodução de proteína. Mas é óbvio, se você é uma pessoa que tem uma alimentação saudável, você tem esse status de proteína ali circulante. Por que eu estou falando isso? Porque garantir que a gente tem esse nível circulante de bons aminoácidos provindos de um colágeno hidrolisado no sangue vai gerar esse status de mais proteína no corpo. A gente precisa disso em alguns momentos do nosso dia. A proteína ela é a base da saciedade. Então, a gente pode usar ela como o colágeno, como uma estratégia pós-treino, como a gente pode usar, às vezes, num lanche da tarde, fazendo um complemento de um lanche onde, por exemplo, ele é carboidrato, ele é uma fruta, e a gente associou o colágeno para ser a carga proteica do lanche, que é necessário. Eu gosto da ideia de sempre combinar carboidrato com uma proteína e que isso gere uma refeição completa com saciedade. Aí, falando do efeito do colágeno no organismo, ele sendo 100% proteína, que já é fantástico, e eu realmente sou do time um pouco um pé atrás com whey protein. Não que o whey protein seja ruim, o whey protein é a proteína do soro, do leite, né? E essa é a sigla do inglês de whey protein. É que o princípio de trabalho do whey protein no corpo, por exemplo, para o ganho de massa magra, é que ele faz um pico de insulina. E 50%, 60% das minhas pacientes, elas precisam mais controlar a insulina do que ficar fazendo pico. Então, se eu tenho uma proteína tão boa quanto o whey, que é o colágeno, tudo bem, falta lá o triptofano. Mas eu tenho um arcabouço por trás, alimentar por trás disso, sustentando ele. E eu posso trocar esse whey protein para um colágeno, eu gosto, sabe? Eu gosto de dar essa variedade. É proteína, é uma proteína maravilhosa. E aí a gente começa a entender que o colágeno, ele, por ser a sua função natural estruturante, ele é muito benéfico. Por exemplo, tem estudos mostrando a capacidade estruturante do colágeno na parede do intestino. Então, pacientes que eu atendo com síndrome de intestino irritável, eu jamais dou whey protein, eu trabalho colágeno. O colágeno, ele vai, de certa forma, e muito legal isso, a maioria dos colágenos comerciais que a gente tem hoje aqui no Brasil, eles têm verisol, que verisol, aí é uma parte com respaldo científico, que 2,4 gramas, aproximadamente 3, o verisol é um colágeno duplamente hidrolisado. Os estudos mostram que a gente consegue ver um alcance em estruturas como pele, não só como pele. A gente tem que entender que o colágeno, ele participa da estruturação muscular, articular, óssea, cabelo e pele. Ah, eu tô tomando colágeno porque vai chegar, é pro cabelo? Não. Vai chegar depois de todo um trabalho interno, com uma alimentação equilibrada, balanceada, com outros nutrientes, a gente está dando estrutura para que o corpo, quando forme o próprio colágeno, ele receba essa estrutura do seu consumo proteico. Mas a gente pode dizer que ele vai alcançar porque a base é saudável com a presença desse suplemento. E hidratação, porque os estudos também mostram que ele diminui a perda transepidérmica de água. Então, o colágeno na fase da menopausa é fundamental para a gente diminuir essa perda de água e esse ressecamento que é causado pela baixa do estrogênio. Então, tanto a reposição, claro, fundamental, mas o colágeno junto também na fase da menopausa é fundamental. Perfeito. E suplemento nunca anda sozinho, né? A gente, eu tomei o aminoácido, eu tô gerando colágeno. Não. Você tomou aminoácidos, vai encontrar um corpo saudável. O corpo vai administrar esse colágeno, ele pode ter esses aminoácidos, ele pode diferenciar, ele pode usar isso, direcionar isso para uma parte articular, para uma parte intestinal. Então, se você quer ver esse aminoácido chegar no cabelo e na pele, vamos trabalhar. Porque como essa parte externa para o corpo não é prioridade, Sim. Ele vai direcionar para o intestino, para o cérebro, para o coração, para tantos outros órgãos. E se você quer que chegue ao cabelo, a gente vai ter que fazer essa base estar tão bem nutrida que o corpo vai permitir. Vai sobrar.
essa sobra. Exato. E quando o colágeno ele vem fazer uma estruturação no corpo, colágeno é uma cola, o nome fala, a gente precisa de vitamina C, a gente precisa de silício, né? A gente tem, de forma manipulada, o silício orgânico é o melhor, tem um ex-nutriment, eu gosto muito do Nutricolin, que é o silício estabilizado em colina. A gente precisa de vitamina K. A combinação de silício e vitamina K é a base que eu trabalho, por exemplo, em osteoporose. Porque eu estou tentando fazer estruturação proteica na matriz óssea. E ainda que eu não consiga fazer uma recuperação da matriz óssea, eu estou fazendo com que não perca mais. Então, é o mesmo que a gente pode pensar quando a gente quer chegar nessa parte epidérmica mesmo do nosso organismo. E o triptofano a gente pode fazer também. Pode. Triptofano é maravilhoso. Excelente para estabilizar o humor de quem está na menopausa. Exatamente. E assim, uma grande característica da menopausa é que a gente tem degradação de muitas aminas, né? Quem são as aminas do nosso corpo? É dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Todas elas passam pelo intestino. E a gente tem uma hiperativação de elementos, enzimas que degradam essas aminas intestinais e o corpo inteiro vai sentir essa degradação, isso é, essa queda dessas aminas circulantes. Então, quais são os sintomas esperados numa menopausa? A parte cognitiva com um déficit de atenção, de concentração, insônia, porque caiu a serotonina, a ação dela na transformação de melatonina via triptofano, na presença de magnésio, vai ficar deficitária. Humor completamente alterado, intestino preso, porque a serotonina é basicamente ela que faz motilidade intestinal. Então, antes da serotonina faltar no humor, já piorou o intestino há muito tempo antes. Então, todas essas baixas na menopausa, por essa degradação de amina, vai ficando evidente e a gente começa a trabalhar onde? Via fígado, com intestino, estabilidade de aminas, diminuir um pouco essa degradação, que a gente pode tentar fazer isso com suplementos na via da nutrição. Tem suplementos, tem gente que é da linha mais natural, e eu adoro também quando recebo no consultório, vamos trabalhar uma geleia real, acho ótimo também. E tudo é suave, né? Nada é igual um hormônio, mas essa base nutricional, ela é bem legal. Adorei você falar da linha mais natural. Veganos. Uhum. Dá pra fazer massa muscular com vegano? A gente acaba de entrar na fase aquática do videogame, naquela difícil. Dá. O que é bom para o vegano? Porque a gente tem um número enorme, né, de pacientes que a gente pega lá. A gente tem esse desafio também, né, Mari? Veganos, só quer usar os produtos veganos. Tanto a linha de skincare quanto a linha mesmo de tratamento, né? Você vai fazer bioestímulo de colágeno no vegano, né? Oremos. Então, assim, mas a gente tem que dar alternativa, né? A pessoa tem uma filosofia de vida, a gente tem que respeitar e a gente tem que dar alternativa científica para ela. Então, o que a gente faz para um vegano? Não, e olha que curioso, foi 2020... Foi 2019. Eu testei uma dieta vegana, porque se eu passo a dieta, é importante que eu tenha noção mínima do que é aquilo ali na execução, né? E eu me propus a fazer 7 dias de uma dieta vegana. Incrivelmente eu gostei, assim, eu tinha preconceito. E eu fui fazendo, quando eu vi, deram 51 dias, eu só parei porque era noite de Natal. E eu vou dizer pra vocês, foi incrível a melhora na minha pele. 2 coisas que eu senti melhora evidente, a pele e a minha menstruação desceu sem ao menos perceber. Eu assustei quando eu vi. Falei, uau, eu não senti nada, eu não tenho cólico, mas eu sinto as etapas acontecendo. E eu não senti absolutamente nada do antes, assim, foi impressionante. Então, o perfil de alimentação, ele tem seu potencial e quem acredita nessa linha tem que receber a nossa atenção, né? A gente tem uma grande vantagem que o mercado hoje de suplementos, e o vegano não tem como, para eu fechar a conta da dieta, eu preciso de suplemento. Esse eu não dou a opção de não tomar suplemento. Claro. Se ele falar, eu não topo com suplemento, então eu não consigo fechar o mínimo de uma dieta saudável. Eu preciso de suplementos veganos que sejam fonte de proteína, para fechar a proteína deles. Eu posso usar um tofu, adoro usar edamame. Posso usar cogumelo. Cogumelo não é bem lá fonte de proteína, a não ser que a gente use o Nutritional Yeast por cima, que é um Isso? Nunca ouviu falar? Não. É um fungo, Saccharomyces cerevisiae, que eles colocam para fermentar, flocular, interrompe a reação química e faz uma farofinha. Então, você compra e joga em cima da comida. E é uma boa fonte proteica, tem a vitamina B12, que é uma dificuldade nutricional do vegano,
ou de um pós-bariátrico. Então, é uma estratégia legal para isso. E é bem gostoso, é um temperinho. É Na minha visão, leiga. É um temperinho salgado. Que é proteico, é muito bom. Proteico. E aí fica isso, assim, às vezes a pessoa fala, eu adoro lanchar pipoca. Ótimo. Pipoca, faz azeite, açafrão, nutritional yeast, uma refeição maravilhosa. Nossa, vou Tá? fazer. Dei a gordura, dei o anti-inflamatório e dei a fibra com proteína ali do nutritional yeast. Então, ainda que eu use esses artifícios em todo o padrão alimentar, eu não consigo fechar a conta da proteína. Porque o vegano, ele vai ter com muita facilidade o carboidrato. Aí, eu trabalho sempre nas minhas dietas a paz e a amizade das pessoas com as boas gorduras. Não vejo problema de que consumam gordura. Então, isso já vai entrando também no plano alimentar. Mas a proteína, para eu conseguir fechar, eu preciso de suplemento. E a gente tem boas proteínas à base de ervilha. A ervilha é mais comum, mas tem de arroz, de milho, misturas, sementes, que eles fazem extrações proteicas, purificam para que não seja um carregamento também tão grande de carboidrato. Foi o que a Mari falou, tem muito whey protein que tem junto carboidrato, e tem o whey proteins que tem mais qualidade, que eles são mais o isolamento da proteína. E vai sempre ficando mais caro, né? Evidente. Por exemplo, a gente tem um colágeno que eles usam de linha vegana, como a gente já tem hoje em dia ômega 3 de linha vegana. Então, eles fazem uma extração diferente de alga. Então, torna tudo um pouquinho mais difícil, nesse sentido de que temos que encontrar as marcas de confiança para eles e para a gente, mas é super possível. E ganhar massa magra, sim, porque o grande impulso do ganho da massa magra não é a comida. Aqui a gente tem que ser sincero, né? Atividade física. Tá? Porque não adianta, eu falo pra pessoa, faça uma dieta de fisiculturista e fique no sofá da sala vendo Netflix. Você vai virar um obeso, não vai virar fisiculturista. Sim. Agora, faça um treino de um fisiculturista e coma até mais ou menos essa dieta, vai dar certo. Porque o treino, quando ele é forte e bom o suficiente, ele determina um excelente resultado. Se ele encontrar uma boa alimentação, aí a pessoa voa. Mas mesmo se ela não comer tão bem, ainda assim o treino dá um excelente resultado. Tá? Mas para emagrecimento, não. Para emagrecimento é o contrário. A gente tem que fechar a boca. Mesmo que você não treine, você tem que fechar a boca. E se você treinar pesado e não comer direito, você não emagrece. Para emagrecer, tudo fica mais difícil. Mas por quê? Eu falo do fisiculturismo. Porque o fisiculturismo ele tem duas fases que eles se preparam. O bulking, que eles chamam, que é o crescimento. E nessa do crescimento, cresce tudo. Eles ficam gigantes de músculo e gordura, e eles querem esse peso de gordura. Porque se eles são tecnicamente mais pesados, eles carregam mais peso na academia, e isso é hipertrofia também. E aí, depois, eles entram na fase de cutting, que é a pré-prova, que aí eles fazem uma dieta restritíssima para queimar a gordura e ficar a massa magra, entendeu? Então, no estilo fisiculturista, dá certo. E tem muita gente que chega para mim, de outros nutricionistas, com perfis de dieta bem nesse estilo, assim, vai ganhar músculo, mas vai ganhar tudo junto. E eu falo pra pessoa, olha, essa dieta aqui dá certo para homem, para mulher não dá, não. Eu falo para você que se você fizer o que eu tô te falando, né, orientando, você vai ganhar músculo e perder gordura junto. Porque se a gente, mulher, brincar de ganhar músculo para ganhar gordura e depois perder essa gordura, vai que não dá certo lá na frente. Eu não assino essa dieta. Então, a minha proposta de alimentação é para que a gente ganhe músculo, mas sem ganhar gordura. Porque gordura cola na gente. Cola. É um problema. Mas é tão importante essa questão da gente personalizar, porque assim, mesmo o homem, a gente tem muito nutricionista focado nessa parte de esporte, assim, que eles acham que todo mundo é fisiculturista, né? Então, eu vejo isso muito assim. Eu sei que o nosso foco é mulher, mas assim, o meu marido já fez todas as dietas. E uma vez ele ficou indignado, porque ele foi no nutricionista falando, olha, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Também preciso de músculo e tal, mas eu quero emagrecer. E ele passou uma dieta super calórica, como se ele fosse atleta. Ele falou, eu faço handball na faculdade, mas ele não era um atleta de alta performance. Então, tinha, sei lá, 5 cápsulas de ômega 3, mas sei lá o quê. E ele engordou na dieta. Ele ficou muito possesso. E imagine a gente, que não tem a testosterona. Aí você começa a fazer uma dieta, assim, se enchendo de whey, e fazendo esse tipo de coisa sem uma orientação correta, né? Então, é muito complicado. Então, assim, fala a sua visão, assim, da questão da mulher, a diferença, assim, do homem e o da mulher. Porque, assim, eu enxergo você muito assim, né? Você falou pra mim, Mari, a vida tem que ser mais low carb. Então, assim, pra mulher não tem jeito. Eu sou da bandeira low carb. Eu sou porque todo mundo come tanto carboidrato que falar que todo mundo merece uma visão low carb e tem níveis, é necessário. Explica o que é uma dieta low carb. Qual é a diferença da low carb para o jejum? Explica um pouquinho essas linhas. Legal. Vou começar por onde todo mundo já ouviu falar. Aquele conceito antigo de pirâmide alimentar.
Aquilo lá Sim. tem que ser apagado das nossas memórias, do meu currículo, do que eu fui ensinada na faculdade. Porque a pirâmide dizia que a base da alimentação saudável, ela é feita dos carboidratos, pães, massas, batatas, arroz, feijão, farinhas. E, claro, esses vários alimentos que eu citei são primordiais para a gente ser saudável. Depois vinham as frutas, verduras, depois as fontes de proteína e no topo a gordura. Então, o mundo inteiro cresceu nesse conceito de que a pirâmide alimentar era o conceito de distribuição de uma boa alimentação. Na verdade, os Estados Unidos levou essa bandeira e todo mundo traduz tudo para os seus próprios países, para os seus guias alimentares, suas diretrizes. Então, o mundo inteiro seguiu essa bandeira da pirâmide alimentar. O conceito disso surgiu como um preventivo de doenças cardiovasculares. E, na verdade, desde que nasceu a pirâmide, os nossos índices só pioraram. Então, é mais que evidente que não foi isso que resolveu. Porque a gente não tem que achar que a gordura está no topo, que ela é péssima, que a proteína está longe da base e que antes de fruta e verdura a gente tem uma base que é o carboidrato amido, né? Comida densa. A gente entende na low carb que uma alimentação saudável, ela é feita por 3 partes iguais, onde a proteína, a gordura e todos os carboidratos estão proporcionalmente, de certa forma, eles têm que ser divididos de forma que eu brinco que é democrática. É como se fosse 33% da nossa dieta para cada um desses grupos. E para que a gente tenha essa distribuição mais equalitária, a gente precisa dar valor a boas proteínas, todas ou quase todas as refeições, bem como a gordura. E a gente tem que entender, como eu falei logo no começo, salada é carboidrato, mas é o carboidrato low carb, que ele tem muito mais água e fibra. Fibra é um tipo de carboidrato não digerível, não absorvível. Então, o impacto glicêmico é 0. Fruta tem parte frutose, mas tem parte fibra. Toda salada, como eu falei, é carboidrato, fibra. E tem um carboidrato grão, arroz, aveia, quinoa, milho. Tem um carboidrato leguminosa, cereais, na verdade, o primeiro grupo. Tem um carboidrato leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, a soja, o amendoim é uma leguminosa. E tem um carboidrato tubérculo, que são as batatas. Esses são ótimos, mas eles entram nesse percentual de distribuição com as frutas, com as saladas. Ele não pode dizer que 70% da sua alimentação são eles. Porque o brasileiro não, em todo mundo, não está comendo no prato e ao longo do seu dia o carboidrato, só arroz e feijão, só o grão de bico com um tabulezinho, uma coisa assim. Não é isso que as pessoas estão comendo. Elas estão comendo pão de sal, que é base de farinha de trigo. Elas estão comendo toda a base da farinha de trigo, na massa, no pão, no biscoito, na bolacha, no bolo. E o trigo é um problema? Não, se ele estiver encaixado num contexto de um equilíbrio com os demais nutrientes, com mais fibra, nessa alimentação que ela é mais bem distribuída, tá? O low carb, o primeiro conceito é isso. E aí o low carb levanta uma bandeira que muita gente, na verdade, quando virou o boom do low carb, achava que o low carb era assim, põe bacon, põe creme de leite. Isso. Não é? Assim? Ovo, bacon. Ovo, bacon. Faz alguma coisa com creme de leite, perfeito, segue a vida que é low carb. Não. E uma coisa que o low carb, tecnicamente, eles falam é que 70% da nossa alimentação são os carboidratos não energéticos, que é a salada. 70% da sua alimentação ser repleto de salada é você ter isso em todas as refeições. Então, assim, é um snack que é palito de cenoura com um patezinho de hummus, é lanchar um tomatinho cereja, é você trazer isso não só ao almoço e jantar na forma de uma salada, mas é uma sopa de vegetal, não é uma sopa de batata. Então, eles defendem essa bandeira que a base da nossa alimentação é esse carboidrato que ele até é de forma mais fácil, mastigável, digerível, porque era o que a gente tinha, de certa forma, fácil de plantação, de cultivo e tudo mais. Para a gente chegar a um amido, ele vai ter um percentual, uma presença menor, e a gente não deixa de dar atenção à proteína e à gordura, né? Então, pode caber sim um bacon, pode caber um creme de leite, mas o que eu muitas vezes vejo é a pessoa faz ovos com creme de leite, 2 fatias de bacon e assim... Queijo e o café tem manteiga de cacau, tem óleo de coco, tem TCM. Eu falo, calma, escolhe uma gordura, já tá bom. E os ovinhos estão bons, faz ovinho só com tomate verde, sabe? Uma coisinha básica. Não precisa sobrepor gordura para ser low carb, a gente precisa ter a boa distribuição. E essa questão dessa pirâmide alimentar, né? Que, assim, eu lembro de estudar isso na escola, né? E, assim, isso era cobrado na escola, fazia parte de prova de ciências e tal.
E isso acabou confundindo toda uma geração, né? Porque assim, antes eu me orgulhava. Eu falava, nossa, eu adoro salada. Porque eu como milho na salada. E milho é salada, né? E quando eu descobri que milho não é salada, eu me senti traída. Não, eu me senti traída, gente. Que nem que o amendoim não é castanha. Também foram, assim, coisas que você me contou que eu falei, não é possível. E assim, o fato de ele não ser salada não faz ele ruim. Sim. Só faz ele ter que sentar na cadeira dele, né? Do tipo, tem gente que fala, daí a minha salada é alface, tomate, mas eu ponho um milho, uma batata palha e eu tempero com muita manga. Eu falo, peraí, então a soma dessa salada é carboidrato. Eu queria fibra, eu queria carboidrato leve, eu queria pepino, rabanete, tomate, alface, rúcula, agrião, beterraba, cenoura, berinjela, abobrinha, vagem. E eu tô vendo manga, batata palha, milho e um alfacezinho com tomate que às vezes tá murcho e sem graça, entendeu? Sim. Então, os alimentos eles não são ruins, só que eles têm que estar no lugar certo. É que nem aquelas saladas de steakhouse, né? Que eles botam um monte de maionese, faz uma mistura. Nossa, tô comendo salada. Não, isso não é salada. Isso pode ser qualquer coisa, mas salada não, né? E a pior sensação na vida, na nutrição, é você ser enganado. Se você sentar nesse restaurante e comer a salada sabendo o que ela é, entendendo a posição dela na sua alimentação, tá tudo bem também. Agora, se você achar que você tá arrasando com essa salada, o resultado não vem, você se frustra e você acha que você é incapaz de ter resultado. Não, é porque a gente tem que sentar, eu falo, senta lá na sua cadeira, cada coisa no seu lugar, né? Igual eu tava fazendo a minha dieta, e aí... E aí, nada de emagrecer. Eu falei, gente, mas há um ano atrás eu fazia essa mesma dieta e emagrecia, assim, em uma semana. E aí, eu me dei conta que todos os dias, a minha funcionária de casa, eu sou louca da banana da terra. Coisa de baiana, né? E aí, todos os dias, eu tinha banana da terra cozida, eu tinha banana da terra frita, que eu amo a frita, né? E aí, todo dia, eu chegava à noite e comia só a bananinha da terra frita, mas 1 tonelada. Falei, gente, mas como é que a pessoa vai emagrecer comendo banana da terra frita todo dia à noite? Então, não, de noite eu não como nada, só uma bananinha da terra frita. Tô detonando minha dieta. Falei, tá proibido banana da terra entrar nessa casa agora. Eu amo farofa de banana da terra. Coisa de baiano. É isso. A gente sabe. No fundo, a gente sabe o que a gente tá fazendo de errado na nossa dieta. Quando a gente tá fazendo uma dieta para emagrecer, um plano alimentar para emagrecer, a gente sabe quando a gente burla, né? A gente só vai ali até o dia que a gente fala assim, não, isso aqui não vai dar mais certo, vamos pular, vamos fazer a coisa direito que vai dar certo. E não tem jeito, é uma conta de somar, né? Então, você só vai perder se você estiver ingerindo menos do que você tá gastando, né? E essa bandeira do déficit calórico hoje em dia é super falada, tudo mais. E não é que eu que tenho que concordar, não, é porque isso é científico. Para emagrecer, a gente precisa, de fato, estar comendo menos do que a gente gasta e esse saldo vai gerar emagrecimento. Mas para isso gerar emagrecimento, precisa aquele desde que a tireoide permita. Aí eu volto àquela atenção da menopausa, tireoide. Porque se você tiver em déficit calórico com uma tireoide desbalanceada, você pode fazer o déficit, aquelas coisas de antigamente, de dieta 500 calorias. Não vai emagrecer. E aí você tá cada vez comendo menos, tá ficando difícil. Aí quando você volta a comer um pouco mais, você engorda. E aí você fala, ué, peraí. Então é aquela coisa, né? O que tá te fazendo engordar é o emagrecimento sem ingestão. E o sem ingestão, a gente não enxerga aquilo que você falava do diagnóstico, isso é entender qual é o caminho do emagrecimento de cada paciente. A gente não enxerga isso sem cruzar os sinais e sintomas do paciente com uma boa leitura de exame de sangue. Que a Mari falou que eu amo, e eu amo mesmo. Porque é ler os exames no entrelinhas. Porque a gente sabe, se a ferritina der menor que 10, é anemia. Mas peraí, você está com uma ferritina de 15. Uma hemácia só é anemia abaixo de 4, mas está 4,15. O exame anterior era 4,4, o outro era 4,6. Então, assim, eu preciso deixar chegar em 3,9 para agir. Eu já falei aqui que um dos principais nutrientes de função tireoidiana é o ferro. Então, eu costumo muito falar isso para os meus pacientes. Um hipotireoidismo se confunde com uma anemia, se confunde muitas vezes com uma depressão. Sim. E aí a pessoa está tratando a depressão, que eu não estou dizendo que o diagnóstico está errado, que o tratamento medicamentoso está errado, mas será que a gente viu o exame de sangue de forma justa, com o paciente correta? Porque há 10 anos ele está anêmico com uma tireoide descompensada e hoje ele está tratando a ponta do iceberg, que é a depressão. Então, essa é a visão que a gente tem que ter de forma integrativa nos consultórios médicos, nutricionais, que não adianta uma dieta calórica, né? Você falava isso
da questão da ida do mar com alguns nutricionistas que são muito matemáticos. E quando a gente junta essa questão do querer emagrecer com os exames de sangue e qualidade, e o paciente me fala, mas eu não tenho que fazer isso antes do meu treino? Eu falo, você está aqui por performance ou resultado? Porque se você for um atleta, é outra dieta. Se você for um atleta, eu já atendi atleta olímpico. Se você tiver que nadar 3 segundos ou milésimos de segundo a menos para ganhar uma medalha olímpica, não é esse padrão de dieta que eu te dou. Esse padrão de dieta que eu te dou é porque você é uma pessoa que vive a sua vida, que trabalha e que vai à academia. Porque se eu te der pré-treino, intratreino, pós-treino e aquele carregamento que nutricionista dá de nutricionista esportivo, você vai engordar. E hoje em dia tem estudos que mostram de como vários atletas, eles estão em condições pré-diabéticas porque é gelzinho de carboidrato, é maltodextrina durante o treino, é uma carga de carboidrato para impulsionar performances de treino, que isso quando a pessoa está no final de carreira ou para aposentar, você vê que tem um boom metabólico. E né? muitos engordam, né? Muitíssimos, muito resultado assim. Então, tudo no corpo, a nutrição ela é uma ciência muito delicada, porque ela exige um bom senso, uma noção de equilíbrio que tem que ser construída com o paciente, e isso tem que ser feito com carinho, com atenção, mas com ciência, e é isso que está faltando. E é porque o nosso corpo é a máquina mais perfeita que tem, mas ele trabalha na homeostase. Perfeito. Ele trabalha no equilíbrio. Como você falou antes, ele não trabalha nem com excesso, nem com falta. Então, realmente, eu concordo plenamente com você, Dai. Eu acho que é uma ciência realmente... É muito raro a gente ver profissionais como você que tem essa visão clínica tão ampla, tão profunda. Porque, de fato, assim, ver o paciente como toda essa história que você falou da tireoide é muito, muito significativa. Porque eu já peguei paciente, exatamente como você falou, com quadro de depressão e arritmia, que no fundo era um hipotireoidismo e que ela não estava tratada durante muito tempo. E numa conversa um pouco mais prolongada, numa anamnese um pouco mais prolongada, a gente chegou nesse diagnóstico no consultório dermatológico. Então, de fato, a gente precisa ver o paciente como um todo. E uma pele, às vezes, fala muito de uma má nutrição. Né? Perfeito. E uma nutrição muito perfeita pode ajudar muito mais a pele do que você comprar um monte de skincare errado. Então, acho que você veio com uma visão muito maravilhosa, assim, de realmente olhar o paciente como tem que ser visto. E o médico, ele é muito assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, a gente tem que ter profissionais realmente que tragam o paciente, assim, que sejam uma equipe multidisciplinar e que tragam o paciente para essa visão mesmo, do todo, né? De que não adianta você ter atalho. O nosso corpo não aceita atalho. Se você for por atalho, você vai ter depois um efeito colateral, de um jeito ou do outro, ou na saúde, ou sei lá, você vai ter um efeito colateral. Então, eu adorei o seu ponto de vista, porque eu acho que é exatamente isso. Só tem uma coisa que é difícil, executar. Mas a gente tem que se educar para isso. E quanto mais consciência a gente tem, eu acho que é muito uma questão de consciência. Quando você pega um profissional como você, que ensina a gente essas coisas e que traz a luz pra gente com relação a tudo isso, é muito mais... A gente fica empolgada para fazer, né, Mari? A gente fica com vontade de fazer, porque a gente entende o porquê. Perfeito. Né? Não é só, eu quero fazer dieta porque eu preciso emagrecer 4 quilos. Não, por quê? Né? Eu acho que o porquê das coisas traz motivação. Eu amei. Não, e a Dai explica de uma forma muito simples, né? Que assim, que o leigo já acha legal, né? Ele fala, nossa, que legal, eu tô entendendo. Mas a gente que teve uma formação, que tecnicamente a gente já viu isso na nossa formação, eu fico, assim, abismada, assim, porque a parte bioquímica, assim, ela explica você... Nossa, agora tudo faz sentido, assim, você relembra coisas. Então, assim, para alguém que é da área da saúde, a sua consulta é ainda mais rica, porque você tem a noção, assim, um leigo fala, nossa, ela é boa. A gente fala, ela é demais. demais. Obrigada. Maravilhoso, Dai. Olha, eu acho que foi, assim... sensacional, eu acho que você esgotou de forma brilhante, assim, todas as questões que a gente tem, assim, mais... Porque, assim, a gente não consegue aprofundar tudo desse assunto, né? Claro. Um infinito de questões, mas eu acho que, assim, dentro das dúvidas principais, que a gente acha que você falou, assim, brilhantemente de tudo que a gente tinha dúvida, né, Mari? Não, foi maravilhoso, Dai. Assim,
Muito obrigada, tá? Por ter aceitado, assim, a Day. A minha história com ela foi assim, eu era uma paciente, aí eu convidei ela pra fazer uma live, a gente foi se aproximando. E foi ótimo. E aí, com a maternidade, a gente se aproximou ainda mais. E aí, hoje em dia, eu consigo falar, não, a Day realmente é minha amiga. Além de minha nutri maravilhosa. E assim, você enriqueceu muito, assim, tudo isso, assim, eu gosto muito, assim, da sua visão, assim, de você conseguir adaptar, assim, na vida da pessoa, assim. A gente tenta fazer isso com nossos pacientes também, assim, na questão, assim, poxa, a pessoa não abre mão do sol, né? Então, assim, já que ela não abre mão do sol, vamos tentar fazer essa exposição dela ser o mais saudável possível. E no seu caso, você nunca me tirou totalmente meus docinhos, né? Então, você só me ensinou a saber a hora certa de consumir para ter o melhor resultado possível. Então, olha, muito obrigada, tá? Por ter participado. Foi maravilhoso. Agora a Bárbara vai realmente querer que você arranje uma consulta para ela. Não, agora eu não vou querer, eu vou exigir. Você marca agora. Olha, eu vou dizer, eu tenho certeza que você vai ser a pessoa que vai me botar no jeito. Vou dar o meu melhor. Mas, verdade, obrigada a vocês pelo convite. Eu não me senti só entre amigas, não. Me senti definitivamente entre amigas. Muito bom, muito gostoso. E eu acho que a gente precisa saber tirar esse nosso lado profissional dos termos técnicos, traduzir isso para o paciente, para as nossas vidas e para o que você falava, né, Bárbara, da execução. A execução não é talento, ela é tentativa e erro e seguir tentando, né? Então, a gente vai tentando, temos os desafios, né, das nossas áreas, mas esse achar a homeostase da execução, do saber ouvir o paciente, de juntar todas essas peças, é um desafio das nossas profissões e, na verdade, é muito gostoso. Não é para encarar como... A gente não encara como um problema, a gente encara como algo que a gente vai, sem dúvida, chegar a um resultado muito bom de saúde também para o paciente, né? Teve uma coisa que você falou no início que eu acho que a gente pode deixar até como uma mensagem, assim, eu acho, para encerrar, que é muito, muito importante. Pequenos hábitos que fazem a grande diferença. Eu tenho experimentado isso na minha vida, porque assim, eu falo que eu sou a mãe da preguiça. E eu tenho me forçado a mudar pequenas coisas. Falo assim, só hoje eu vou acordar para ir para academia. Só hoje. Amanhã eu não prometo. E esse só hoje faz com que você vá todos os dias. Então, assim, um pouquinho de cada vez, mas que você faça com frequência, com constância, faz, às vezes, grandes mudanças na sua vida. E eu acho que isso vale para tudo e vale para alimentação. Então, você fala assim, eu vou deixar esse doce aqui hoje. Hoje eu não vou comer ele, não. Aí você não come hoje. Amanhã você fala a mesma coisa. E, de repente, quando você vê, você fez boas escolhas. Então, acho que e isso vai refletir muito na sua vida como um todo. Então, acho que pequenos hábitos que trazem grande diferença, mas com constância. E pele, né? Até pegando o nome do nosso podcast aqui, é nutrir de dentro para fora. E quando a gente fala de dentro para fora, na visão da nutrição, é a gente valorizar o pequeno, né? O pequeno, ele... todo dia ali, de dentro para fora, faz diferença. Porque muitas vezes a pessoa pode estar fazendo no tratamento tópico com vocês um equilíbrio para anular o que de dentro está negativando. Então, a gente quer, na verdade, sobrepor, a gente não quer substituir, né? Então, é isso, é o pequeno da nutrição, é o pequeno de um tratamento, é o pequeno de algo que você passa, e a somatória é um potencial. Todos nós somos Eu falo para meus pacientes, quero ganhar massa magra. Você é uma máquina em potencial, você vai conseguir. Exatamente. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Então, acompanhe os nossos próximos podcasts. É isso.